Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos estudar, dentro do tópico da termodinâmica química, a aplicação da energia livre na eletroquímica. Nós já tivemos oportunidade de estudar nas videoaulas anteriores a relação estabelecida com a energia livre que determina a espontaneidade do processo. E hoje nós vamos responder se um processo eletroquímico ele é espontâneo ou não espontâneo, mas sob o ponto de vista da energia livre. Essa é a finalidade dessa aula. Mas antes eu gostaria de fazer brevemente uma revisão dos conceitos aplicados à eletroquímica que serão utilizados no decorrer dessa aula, certo? A eletroquímica ela é dividida em uma célula galvânica ou uma célula eletrolítica. O que difere os dois sistemas? É que a célula galvânica é uma reação de óxido-redução que produz espontaneamente uma corrente elétrica e que nós já tínhamos estudado na eletroquímica básica, que nós temos disponíveis vídeos nesse canal, que para um processo eletroquímico ser espontâneo, a sua tensão ou diferença de potencial era positiva, tá? Só que agora, de posse das informações referentes à energia livre de Gibbs, que nós já estudamos nas aulas anteriores e vimos que quando um processo é espontâneo, esse ΔG é negativo. E nós vamos fazer esse cálculo hoje desse ΔG, mostrando para você que uma célula galvânica, ou popularmente conhecido como uma pilha, é um processo espontâneo sobre outro ponto de vista, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma associação entre dois metais, onde à esquerda nós temos no polo negativo, ou popularmente chamado de ânodo, e no ânodo ocorrerá espontaneamente a oxidação do metal. Vamos supor que aqui nós tenhamos uma pilha de Daniell constituída do eletrodo de zinco, que tem uma lâmina de zinco metálica que está, por sua vez, imerso em uma solução aquosa de zinco 2+. E aqui do lado direito eu tenho um eletrodo de cobre, ou seja, uma lâmina de cobre metálico imerso em uma solução de íons cobre 2. Só gostaria de lembrá-los que o perfeito funcionamento dessa pilha se deve à questão de que as duas soluções elas devem ficar eletricamente neutras. Essa é a condição para o seu perfeito funcionamento. As duas soluções devem ficar sempre eletricamente neutras, ou seja, o número de cargas positivas igual a de negativas. Então aqui à esquerda, digamos, eu tenho um sulfato de zinco e à direita eu tenho um sulfato de cobre, e cargas de cátions igual a carga de ânions. Quando essa pilha começa a funcionar espontaneamente, então o efeito que ocorre primeiramente é esse daqui, ó. O zinco ele sai da lâmina e passa para a solução. Em contrapartida, nessa passagem, aqui eu vou representar para você essa equação. O zinco sai da lâmina, onde ele estava na forma neutra e sólida, e ele passa para a solução na forma de zinco 2+. E nessa passagem ocorre, nessa oxidação, que o zinco ele perde 2 elétrons. E esses 2 elétrons, por sua vez, eles vão passar aqui pelo circuito externo, tá? Aqui eu estou colocando para vocês a trajetória dos elétrons que são provenientes da oxidação do metal zinco, espontaneamente. Então esses elétrons eles saem aqui da lâmina de zinco pelo circuito externo, certo? E vão em direção à lâmina de cobre. E aí o que acontece? Esses elétrons eles se deslocam aqui pelo circuito externo e acabam aderindo na superfície da lâmina de cobre. Então a lâmina de cobre metálica ela fica com elétrons provenientes da oxidação do zinco. Em contrapartida,
Como os íons cobre estão com falta de elétrons, então eles saem da solução e acabam aderindo na superfície do cobre metálico. E aqui no eletrodo de cobre ocorrerá a semi-reação, então, que é a seguinte: o cobre ele sai da solução na forma de cobre 2+, ele recebe os 2 elétrons provenientes do zinco e acaba se transformando em cobre metálico. E notem que nesse processo da transferência dos elétrons pelo circuito externo do zinco para o cobre, esse processo é espontâneo. E isso acaba originando um chamado, uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, por sua vez, ela poderá ser medida através de um aparelho chamado de voltímetro. E esse voltímetro, ele vai medir a tensão dessa pilha, a diferença de potencial força eletromotriz, devido ao deslocamento dos elétrons por esse fio. E nós vamos ver dentro de alguns instantes que esse deslocamento dos elétrons, ele vai realizar um trabalho. O sistema realiza um trabalho que não é um trabalho de expansão de um gás, como nós já vimos, mas trabalho realizado pelo deslocamento dos elétrons, que é o chamado trabalho máximo elétrico, que nós vamos falar dentro de instantes, certo? Por outro lado, aqui à sua direita nós temos uma célula eletrolítica, que ao contrário de uma pilha, o processo tem uma fonte de tensão, tá? uma bateria, pode ser uma pilha, enfim, e essa fonte de tensão, ela tem uma certa polaridade que é disponibilizada para o sistema, e isso gera uma corrente que vai produzir a reação de óxido-redução. Ao contrário da pilha, onde a reação de óxido-redução produzia corrente, na eletrólise, ou nesse sistema chamado de célula eletrolítica, a corrente elétrica que vai produzir a reação de óxido-redução, portanto é um processo não espontâneo. Na ocasião que foi estudado a eletrólise, vimos que essa diferença de potencial era negativo. E agora, com o acréscimo de uma outra informação para dizer que esse processo é não espontâneo, que é através da sua energia livre, variação da energia livre é positiva, indicando que o processo é não espontâneo. Só para revisar os conceitos de eletrólise, digamos que eu tenho aqui um processo chamado de eletrodeposição de cobre, que funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma lâmina de cobre metálica pura e eu tenho uma solução que contém íons cobre, e aqui à minha direita eu tenho um determinado metal na qual eu quero fazer a sua eletrodeposição, né? Como isso acontece? O primeiro evento que vai ocorrer será a oxidação do cobre no polo positivo. E só que tem um detalhe: essa oxidação do cobre que ocorre no polo positivo, ela só vai ocorrer devido à polaridade existente no sistema decorrente da bateria ou da pilha que ali está presente e que indica que essa polaridade permitirá, primeiramente, que o cobre da lâmina sofra a oxidação. Ao sofrer a oxidação, o que vai acontecer é o seguinte, aqui, os elétrons saem da lâmina de cobre e eles se deslocam pelo circuito externo, assim como a pilha, mas só que agora esse processo foi, digamos, forçado pela presença dessa fonte de tensão. Aí esses elétrons se deslocam nesse sentido, certo? E acabam chegando aqui na superfície da lâmina do metal, na qual eu desejo fazer a eletrodeposição. Como esse metal está com elétrons na sua superfície, em contrapartida, os íons cobre da solução saem da solução e se depositam na lâmina. Então percebe? Dois eventos aqui, ó.
sai o cobre da lâmina para a solução e sai o cobre da solução, adere na outra lâmina, de modo que a sua concentração acaba ficando constante. E a outra semi-reação que aqui vai ocorrer no polo negativo é o contrário, é o íon cobre 2+ da solução, que ao aderir na superfície do metal que está sendo eletrodepositado, vai receber 2 elétrons e assim ele se transforma em cobre metálico. Muito bem, senhores, senhoritas, eu fiz aqui uma breve recapitulação da diferença de pilha e de eletrólise, sendo que a pilha é um processo espontâneo chamado de célula galvânica, que nós já estudamos anteriormente, mostrando para vocês que por o fato dele ser espontâneo tinha uma diferença de potencial positiva. Agora nós vamos estudar a sua espontaneidade usando a energia livre, que é o ΔG. E à direita nós temos uma célula eletrolítica que caracteriza uma eletrólise, que é um processo não espontâneo, que só ocorre devido à presença de uma fonte de tensão que fornece a corrente elétrica que produz a reação de óxido-redução. Pelo processo não ser espontâneo, quer dizer, se você tira essa fonte de tensão, esses processos não ocorrem. Então, vimos anteriormente que, por ele ser não espontâneo, a diferença de potencial é negativa, e agora, nesse momento, nós vamos estudar que ele é não espontâneo, então ele tem uma diferença da energia livre, um ΔG positivo. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar uma relação da energia livre para determinar a espontaneidade do processo eletroquímico. Vamos lá, vamos conferir? Como eu estava dizendo naquela breve recapitulação, durante o funcionamento de uma pilha, ocorre, vou mostrar aqui novamente para vocês, o deslocamento dos elétrons pelo circuito externo, aqui pelo fio condutor. E quando os elétrons eles se deslocam, eles acabam realizando um trabalho chamado de trabalho elétrico. E o decréscimo da energia livre é o responsável pelo fato do processo ser espontâneo. O ΔG é sempre negativo. Então, esse decréscimo da energia livre a temperatura e pressão constante, ele está diretamente relacionado ao trabalho máximo teórico realizado pelo sistema. Decréscimo da energia livre porque o processo é espontâneo. E como eu vou explicar essa espontaneidade através do ΔG? Porque ele é exatamente igual ao trabalho máximo teórico realizado pelo sistema, e esse trabalho máximo teórico chama-se trabalho máximo elétrico. Eu vou escrever isso daqui para eu ganhar tempo, assim a aula não fica muito longa. Confira. Muito bem, então eu já escrevi para ganhar um tempo que a energia livre é exatamente correspondente ao trabalho máximo teórico. E esse sinal aqui é negativo pelo fato do processo ser espontâneo. Consequentemente, o ΔG tem que ser negativo, por esse motivo. E esse trabalho máximo teórico é definido pela eletricidade como trabalho máximo elétrico. É definido pelo produto da tensão pela carga elétrica. Só gostaria de lembrá-los que a carga elétrica, a unidade é em coulomb, a tensão produzida está em volts. Logo, o trabalho máximo elétrico realizado pelo sistema é o produto coulomb vezes volts, e isso é igual a joule. Vamos fazer dentro de instantes alguns exercícios, dos quais aparecerá essa unidade da tensão produzida, que é volts, que eu só gostaria que vocês se lembrassem que volts é o mesmo que joule sobre coulomb. Nós utilizaremos esse conceito dessa grandeza volts na resolução de um exercício dentro de instantes. Só não se esqueça que volts é o mesmo que joule sobre coulomb, certo? Muito bem. Se o trabalho máximo elétrico é o produto da tensão multiplicado pela carga elétrica, também já é do nosso conhecimento que a carga elétrica, por sua vez, ela é definida pelo produto N vezes F. Muito bem. O que significa o N e o que significa o F?
O N é a carga elétrica que vai ser expressa obrigatoriamente em Faraday, multiplicado pela constante de Faraday. Como que eu chego nesse valor? Eu vou fazer aqui uma pequena pausa e vou mostrar para vocês o raciocínio aplicado por Faraday. Foi o seguinte: já era do conhecimento, na ocasião, que a carga elétrica de um elétron era 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19 coulomb, a carga elétrica de um elétron. O Faraday testou várias quantidades de elétrons até chegar a uma quantidade que já é conhecido de todos nós, que é o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, e ele queria saber qual era a carga correspondente a esse número de Avogadro, 1 mol de elétrons. Qual é a carga elétrica de 1 mol de elétrons? Aí o Faraday descobriu que esse valor era igual a 96.845. 485 coulombs. Eu vou arredondar para 96.500 coulomb. O que aconteceu aqui? Faraday acabou descobrindo a carga elétrica correspondente a 1 mol de partículas. E devido a essa descoberta, foi atribuído a Faraday uma homenagem pelo seu estudo, e a homenagem dada a Faraday foi uma unidade com o seu nome, 1 Faraday. 1 Faraday corresponde a uma carga elétrica de 96.500 coulomb, que corresponde a 1 mol de elétrons. Esse foi o estudo realizado pelo Faraday. Então, voltando aqui a essa questão, a carga elétrica em Faraday significa que eu tenho 1 mol de elétron, 1 Faraday, 2 mols de elétron, 2 Faradays, e o número de mols de elétrons do sistema depende das cargas envolvidas, que nós verificaremos dentro de instantes em cada caso. Já a constante de Faraday é aquele valor ali que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, 96.500 coulomb corresponde a 1 Faraday. Muito bem, essa é a constante de Faraday, e que por sua vez, ao ser multiplicado pela carga elétrica em Faraday, eu cancelo esse Faraday com esse outro Faraday aqui de baixo, de modo que esse Q, que é a carga, é expresso em coulomb, ou obrigatoriamente em coulomb, certo? Ora, então nós já sabemos que o trabalho máximo elétrico é carga multiplicado pela tensão. Mas, por outro lado, a carga é calculado pelo produto da carga elétrica em Faraday pela constante de Faraday. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar aqui nessa igualdade e vou substituir no lugar de Q, N vezes F. E aí ficamos dessa maneira aqui, ó, que o trabalho máximo elétrico realizado pelo sistema eletroquímico de uma pilha é dado por E vezes NF, sendo que esse NF veio aqui da definição da carga. E então, como eu disse aqui no início dessa explicação, que o ΔG com o decréscimo mínimo da energia livre corresponde a um trabalho máximo teórico dado dessa maneira, e eu chego nessa igualdade e substituo. ΔG é igual ao trabalho máximo elétrico produzido pelo sistema, e o fato dele ser espontâneo, por isso ele é negativo. E aí eu substituo no lugar do trabalho máximo teórico a expressão menos NFE. Agora, por conta da resolução dos exercícios que nós vamos fazer dentro de instantes, eu vou utilizar os dados referentes ao estado padrão da termoquímica, onde a pressão é de 1 bar, temperatura ambiente de 25 graus Celsius, que corresponde a 298 Kelvin, e utilizando concentração de 1 molar para as respectivas soluções eletrolíticas de cada eletrodo.
E como nós vamos fazer uso dos valores do estado padrão, então eu vou reescrever esta igualdade da seguinte maneira: ΔG padrão é igual a menos N F, e aqui eu vou utilizar o potencial elétrico padrão, certo? Medidos experimentalmente nessas condições. Bom, além de verificar a espontaneidade de um processo eletroquímico somente pela diferença de potencial, agora eu vou verificar o processo da sua espontaneidade utilizando energia de Gibbs. Vamos lá, fazer o primeiro exercício aplicando esta relação. Confira. Aqui nesse primeiro exercício ele está falando o seguinte para você, ó. Ele pede para você calcular a energia livre para a reação referente à célula eletroquímica conhecida como pilha de Daniel, que é a relação entre zinco e cobre. E aqui a informação que ele nos dá é exatamente a diferença de potencial dessa pilha, que é o valor obtido através de tabela, né? Ele é teórico, medido a 1 bar, de pressão 298 Kelvin, utilizando soluções molares de 1 molar. Bom, primeiramente, é simples a resolução desse exercício, basta eu substituir aqui os valores para calcular o ΔG. Primeiro vamos achar o N. Qual é o número de mols de elétrons correspondente à carga de Faraday, em Faraday? Bom, primeiro eu vou calcular aqui a variação do número de oxidação. Zinco metálico NOx é 0, aqui o cobre na solução, o NOx é mais 2, aqui o zinco é mais 2 e o cobre metálico é 0. Então eu vou traçar aqui aqueles famosos e conhecidos como ramais da oxidação e redução, onde podemos constatar que o zinco, o seu número de oxidação está passando de 0 para 2, de 0 para 2 o NOx está aumentando, e por aumentar o NOx indica que ele está sofrendo uma oxidação, e a variação dos elétrons referentes a essa oxidação é 2 menos 0 e delta igual a 2. Muito bem, ele está doando 2 elétrons. Por outro lado, o cobre, o seu número de oxidação está passando de 2 para 0, e de 2 para 0 há uma diminuição do número de oxidação, que indica que ele está sofrendo uma redução. E ao sofrer essa redução, ele está recebendo 2 elétrons, delta igual a 2. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: o zinco ele está doando 2 elétrons para o cobre. Ora, como nós acabamos de verificar que 1 mol de elétrons corresponde a 1 Faraday, na constante de Avogadro, na constante de Faraday que ele determinou, ele verificou que 1 mol de elétrons correspondia a uma carga elétrica de 96.500 coulomb, que equivale a 1 Faraday. Consequentemente, a 2 mols de elétrons, a carga elétrica correspondente a 2 mols de elétrons vai ser 2 Faradays. E esse valor aqui de 2 Faradays que corresponde ao N desta fórmula aqui, tá? Então vamos substituir simplesmente os dados nessa equação. E para ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, eu já vou substituir e já volto com os valores para você conferir. Pronto. Aqui eu substituí os valores, senhores e senhoritas, e o N, como eu acabei de explicar para vocês, corresponde à carga em Faraday de 2 mols de elétrons, 2 Faradays. A constante de Faraday é 96.500 coulomb, 1 Faraday. E aqui a tensão elétrica, a diferença de potencial da pilha, que é o valor calculado através de dados tabelados, que é 1,10 volts. Mas como eu acabei de explicar há poucos minutos atrás, pedi a atenção de vocês para o fato de que volts é o mesmo que joule por coulomb. É o que eu vou fazer aqui, né?
Joule por Coulomb. Aí eu cancelo então aqui as unidades, como por exemplo Faraday com Faraday, e cancelo também Coulomb por Coulomb, e notem que sobrou exatamente a unidade referente à variação da energia livre, que é em joules. E simplesmente multiplicando todos esses termos, encontramos o resultado menos 212,13 kJ. E o detalhe importante aqui é esse sinal aqui, ó. O fato do ΔG ser negativo, ele está com isso confirmando, né? Porque nós já tínhamos uma prévia de que a diferença de potencial positivo, o processo era espontâneo, e agora nós estamos confirmando que ele é de fato espontâneo, só que agora eu calculei a sua energia livre, a variação da sua energia livre, que por sua vez é negativa, indicando que essa reação ela é espontânea, porque ela tem ΔG negativo e ΔE positivo. Vamos fazer um segundo caso, um segundo exercício para entendermos bem esse conceito. Observe. Aqui nesse segundo exercício, ele fala para você calcular a energia livre, o ΔG padrão, para a reação abaixo, onde já foi fornecido para você a diferença de potencial, e essa por sua vez é negativa. Então eu já posso ter uma prévia aqui dizendo para você que essa reação ela é não espontânea. Mas será que de fato ela é não espontânea também sobre o ponto de vista da energia livre? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos calcular a energia livre e verificarmos se de fato ela é espontânea ou não. Primeiro passo, vamos substituir aqui os dados na equação que eu demonstrei, onde o potencial padrão é esse fornecido. A constante de Faraday é 96.500 Coulomb para 1 mol de elétrons. Mas quantos mols de elétrons está sendo processado nessa reação, que é o valor do N? Bom, vamos calcular isso. Primeiro, vamos determinar o número de oxidação. Aqui nós temos o manganês na forma de cátion, e a carga do cátion é o seu número de oxidação, que é mais 2. Aqui o íon prata é mais 1. A água, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2, mas como esses átomos não modificarão o NOx aqui nos produtos, então aqui o hidrogênio é mais 1 continua mais 1, mas o que de fato vai ocorrer é a mudança do NOx, do manganês e do íon prata. Aqui o átomo de prata na forma metálica, o NOx é 0, e vamos determinar o NOx do manganês nesse íon. O oxigênio aqui é menos 2, vezes 4 dá menos 8. O número de oxidação do manganês é o número que, somado a menos 8, dá como resultado menos 1. E esse número é igual a mais 7. Portanto, houve aqui alteração do NOx do manganês, primeiramente, enquanto o íon prata de mais 1 para 0, houve uma diminuição do número de oxidação, indicando que o íon prata está sofrendo uma redução e recebe um menos 0, 1 elétron. Mas, como na oxidação e redução o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, portanto, eu tenho que pegar esse número de elétrons recebidos pelo íon prata e multiplicar o mesmo por 5, para que nós tenhamos 5 elétrons doados igual a 5 elétrons recebidos. E desse modo, o valor desse N aqui da fórmula, 1 mol de elétron corresponde a 1 Faraday, 5 mol de elétrons corresponde a 5 Faradays. Portanto, constante de Faraday 96.500 Coulomb 1 Faraday, multiplicado pelo potencial padrão desse processo de óxido-redução, que é menos 0,71 volts. Mas, novamente, volts é o mesmo que Joule por Coulomb. Aqui eu posso cancelar Coulomb com Coulomb, eu posso também cancelar Faraday com Faraday, e resta somente a unidade da energia livre, que é Joule. E fazendo aqui a multiplicação, aqui está o resultado que nos interessa. O valor numérico é positivo. O que isso indica?
indica que essa reação de óxido-redução não é espontânea. Portanto, ela só deve ocorrer por conta de uma fonte externa que fornece a corrente necessária para a reação ocorrer espontaneamente. Trata-se, portanto, de uma eletrólise. Para essa reação ocorrer espontaneamente, tem que ser o contrário. Para ocorrer espontaneamente, tem que ser os íons H+, mais o permanganato, mais a prata metálica, dando como produto isso daqui, ó, manganês mais 2, prata mais 1 e 4 mols de água. Ou seja, tem que ser o processo inverso para que o mesmo se torne espontâneo. Então, um detalhe que eu gostaria apenas de lembrá-los, que todos esses cálculos que eu realizei aqui no primeiro e nesse segundo exercício se referem a condições padrão. E quais são essas condições consideradas como padrão para estabelecermos esse cálculo? Então, recapitulando, a pressão é de 1 bar, pressão constante de 1 bar, a temperatura é constante de 25 graus Celsius, que corresponde a 298 Kelvin. E um outro detalhe, a concentração das espécies envolvidas na óxido-redução é 1 molar, 1 mol por litro. Mas agora nós vamos estudar uma situação em que a concentração dos reagentes e dos produtos é diferente de 1 molar. E nesse caso, se a concentração é diferente de 1 molar, eu terei que apresentar para vocês a famosa e conhecida equação de Nernst. Vamos lá, vamos fazer esse estudo da equação de Nernst, onde as condições são diferentes da condição padrão, cuja concentração é de 1 molar. Confira. Aqui nessa tabela, só para ilustrar para vocês, que eu tenho aqui à sua esquerda concentrações de íons cobre 2+, sendo que essa primeira concentração aqui é a padrão, 1 molar. E se essa é a concentração padrão, logo, esse aqui é o chamado de potencial padrão, de 0,340 volts. Lembrando, as condições padrão são indicadas por esse índice na parte superior, e estas são medidas a uma pressão constante de 1 bar e a uma temperatura constante de 298 Kelvin, que corresponde a 25 graus Celsius, certo? E nessas condições, a concentração padrão é de 1 molar. E nessa condição de 1 molar, o potencial padrão é igual a 0,34 volts para o caso do íon cobre. Por isso vai receber esse índice 0 aqui. Agora, o estudo consiste no seguinte: e o que acontece se nós diminuirmos a concentração molar do cobre? Bom, o resultado dessa tabela mostra que ao diminuir a concentração molar do íon cobre, implicará numa diminuição no potencial padrão do íon cobre. A diferença de o potencial elétrico vai diminuindo com o tempo e, consequentemente, a DDP da pilha contendo íon cobre vai diminuir. Então, por exemplo, aqui à sua direita, eu estou mostrando para vocês um gráfico onde eu tenho uma associação de cobre com zinco, cuja diferença de potencial dessa pilha em condições padrão de 1 molar de concentração, e as concentrações tabeladas de zinco e cobre faz com que nós temos uma DDP de 1,1 volts, mas quando vai alterando as concentrações dos reagentes dos produtos, porque quando uma pilha funciona, ocorre uma diminuição na concentração de uma espécie com um subsequente aumento da concentração de outra espécie. E essas alterações das concentrações implicarão na diminuição da tensão da pilha, até chegar
em que a tensão da pilha, o DDP, fica igual a zero. E nesse ponto onde a DDP da pilha fica igual a zero, significa que o ΔG também é igual a zero. E nós já tivemos a oportunidade de estudar em outras ocasiões, nas videoaulas anteriores, que nesse caso o sistema encontra-se em equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico ocorre quando a pilha está totalmente descarregada. Quando a pilha descarrega, acontece a diferença de potencial e a variação da energia livre do sistema ser igual a zero, e isso é decorrente dessas alterações das concentrações molares. Altera a concentração molar e vai diminuir, consequentemente, o potencial padrão dessa substância e logo diminui também a DDP. Essa diminuição da diferença de potencial decorrente da alteração das concentrações será estudado pela equação de inércias, que eu vou demonstrar a partir de agora. Observe. Muito bem. Essa equação que nós vamos agora demonstrar para vocês a partir desse momento foi estabelecido por Walter Nernst em 1889. E ela foi estabelecida, como eu expliquei há poucos instantes atrás, por decorrência das medidas dos potenciais diferentes das condições padrão, principalmente no que se refere às concentrações, que nas condições padrão, mais uma vez, volto a frisar para vocês que são as seguintes: a pressão é de 1 bar, a temperatura é de 298 Kelvin e as concentrações molares das soluções dos respectivos eletrodos é igual a 1 mol por litro, 1 molar. Porém, agora os exercícios que faremos dentro de instantes apresentam concentrações diferentes de 1. Logo, qual é a equação que eu deverei utilizar, já que nós vimos no início dessa aula que a variação da energia livre de Gibbs para uma determinada reação qualquer de óxido-redução, ela era expressa da seguinte maneira, por NFE. Mas antes disso também nós já sabíamos da videoaula anterior que esse ΔG da reação também poderia ser calculado através do ΔG da reação padrão, esse medido nas condições que eu acabei de mencionar, mais o produto R vezes T multiplicado pelo logaritmo natural do quociente da reação. Isso foi demonstrado e aplicado nas duas videoaulas anteriores. E hoje eu acabei de apresentar para vocês que essa diferença de energia livre de Gibbs da reação, existe uma outra opção para fazer uso da mesma, que é pelo produto menos N vezes constante de Faraday vezes a diferença de potencial da célula eletrolítica. E se nós colocarmos essa equação sobre o ponto de vista do estado padrão, aí ficaremos assim: menos NF multiplicado pelo potencial padrão do eletrodo. Bom, isso daqui é o que nós temos disponível. Agora eu vou fazer o seguinte: essa primeira equação que foi utilizada nas videoaulas anteriores, eu vou chamar de equação 1. E essas duas outras equações que eu acabei de mostrar no início dessa videoaula, eu vou chamar de equação número 2 e equação número 3, respectivamente. Vamos fazer agora uma passagem matemática que consiste em substituir a equação 2 e 3 na equação 1. Então, no lugar desse ΔG da reação, eu vou colocar isso daqui, ó.
menos N vezes F vezes E. E no lugar do ΔG da reação padrão, eu vou colocar esse outro termo aqui, que vai ser menos NF multiplicado pelo potencial padrão, mais, aí outro termo eu vou deixar como está, R vezes T, que multiplica o logaritmo natural do quociente da reação. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar toda essa equação e vou dividir o primeiro e o segundo membro por menos NF. Vamos lá, eu vou dividir tudo por menos NF. Eu vou colocar aqui para ganhar um tempo, para a aula não se estender muito. Confira. Pronto, dividi tudo por menos NF. E o que me possibilita cancelar aqui, né? O menos NF do numerador com o do denominador. Aqui também eu posso fazer o mesmo. E assim nos resta que o potencial elétrico da reação é igual ao potencial elétrico da reação em condições padrão. Quer dizer que esse E do lado esquerdo não está nas condições padrão. Mais R vezes T, que multiplica o logaritmo natural do quociente da reação, tudo dividido por menos NF. Ora, como eu tenho menos aqui no denominador, logo eu vou também fazer a modificação. Vou tirar esse mais aqui e já vou colocar o menos aqui na frente. Certo? Senhores e senhoritas, então essa aqui é uma das possibilidades para que nós vamos dar uma rearranjada nisso aqui para ficar mais bonitinho. Então o potencial elétrico da reação em condições que não é a padrão é igual ao potencial elétrico padrão menos RT dividido por NF, que multiplica o Ln de Q. Repetindo, Q é o quociente da reação. Essa é uma das opções referentes à equação de Nernst. Vamos fazer alguns rearranjos aqui, a fim de que possamos melhorar ela um pouquinho mais. Como eu posso melhorar? Eu posso simplesmente agora substituir os valores que já são definidos, como por exemplo, eu já sei que o valor do R é a constante universal dos gases, e essa por sua vez vale, é tabelado, né? 8,31. A unidade aqui da constante é Joule por mol vezes Kelvin. E o valor esse que já foi utilizado por várias oportunidades nas videoaulas anteriores. Temperatura padrão 298 Kelvin. O que mais? Nós temos também que a constante de Faraday é outro valor tabelado. E esse, por sua vez, vale 96.500 Coulomb. Isso corresponde a 1 Faraday. Muito bem. Aí, ao substituir esses valores aqui, o R, o T e o F, aí eu tenho uma equação de Nernst um pouco mais simples. Mais simples porque eu substituí aqueles valores, e aí eu fiquei com o potencial da reação que não é a padrão, é igual a potencial padrão da reação, e que tem os valores tabelados, e o resultado dessa operação aqui, ó, o 8,31 vezes 298 dividido por 96.500, isso é igual a 0,0257. É o resultado daquela operação. Isso aí, o valor é constante, né? Dividido pelo N. O N é a carga em Faraday, que vai depender da reação redox das cargas envolvidas no processo, que multiplica o Ln de Q do quociente da reação. Essa é uma outra possibilidade para a utilização da equação de Nernst, tá?
Agora, se você preferir trabalhar com log ao invés do logaritmo natural, também é possível. É possível. E como que eu faço a transformação desse ln para log? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, onde o ln simplesmente é o logaritmo natural da base de Euler. E esse número de Euler é um valor também tabelado, e esse por sua vez vale 2,72. Olha então o que eu vou fazer. O ln, o logaritmo natural do quociente do equilíbrio, é a mesma coisa que eu escrever logaritmo do quociente do equilíbrio, só que na base E. Log na base E é a mesma coisa que ln de Q, matematicamente falando. Agora eu posso fazer uma aplicação aqui de uma propriedade de logaritmos. E uma propriedade dos logaritmos diz que eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Logaritmo, agora na base 10, de Q, dividido pelo logaritmo de E na base 10. Mas eu já sei o valor do número de Euler. Ele é um valor constante, como eu falei para vocês, é 2,72. Então, melhorando isso daqui, fica logaritmo do quociente da reação dividido pelo logaritmo na base 10 desse número, 2,72. É claro que faremos uso da calculadora científica para fazer esse cálculo do logaritmo na base 10 de 2,72. Então fica log de Q do quociente do equilíbrio, isso é igual a esse logaritmo aqui, 0,434. Senhores, senhoritas, eu posso agora fazer o seguinte. Eu pego este valor, tá? No lugar do ln de Q, eu posso substituir esse termo aqui, ó, log de Q dividido por 0,434, e substituo aqui. Dessa maneira, essa equação ela acaba sendo transformada agora na base, em vez de ser do logaritmo natural, em termos de log. Vai ser potencial da reação igual potencial padrão menos, então eu vou dividir 0,0257 por 0,434, e essa divisão desses dois números aqui nos dá como resultado uma constante também, que vai ser igual a 0,0592. Esse é um valor que é uma constante, mas eu utilizarei esse valor 0,0592, mas agora, ao invés de usar o logaritmo natural na base E, eu vou usar logaritmo na base 10. Em muitos casos, isso acaba sendo, digamos, mais simples de resolver do que utilizando logaritmo na base E ou ln, tá bom? E por fim, porque isso daqui, essa equação de Nernst, eu posso fazer uso da mesma, no caso, para eu calcular o potencial do eletrodo. Potencial do eletrodo é simplesmente calcular o potencial de um determinado elemento da célula galvânica. Por exemplo, eu quero calcular o potencial de eletrodo somente do zinco ou somente do cobre. Aí eu faço uso dessa expressão aqui, dessa forma da equação de Nernst. Mas, digamos, e se eu quiser calcular de uma pilha, de uma associação entre o zinco e o cobre, o que eu faço? Bom, aí como se tratam de dois elementos constituídos da célula galvânica, então eu vou usar a diferença de potencial, ΔE, dessa reação, que vai ser calculado
Só que esse ΔE da reação é em condições que não são as do padrão estabelecido. E isso vai ser igual à diferença de potencial padrão. Esse aqui é proveniente dos valores tabelados, menos, aí eu vou colocar aqui o valor daquela constante, que é 0,0592 dividido pela carga em Faraday. Essa carga em Faraday, ela depende do exercício. Por exemplo, se for 2 mols de elétrons sendo transferido, isso corresponde a 2 Faraday. Se for 1 mol, 1 Faraday, assim sucessivamente. E ao invés de usar o ln de Q, eu posso usar o logaritmo na base 10. Eu posso usar então o log de Q. Essa mudança nos valores dessas constantes de 0,0257 para 0,0592 é que dá a diferença de fazer uso do log ou do ln. Eu particularmente prefiro usar o log, certo? Bom, e essa equação aqui, ela vai ser utilizada no caso das células galvânicas, que trata da associação entre 2 eletrodos. Se eu usar o eletrodo isolado, eu uso essa equação de cima. Caso tenhamos uma associação de 2 eletrodos, aí eu uso essa equação referente a uma célula galvânica, certo? Pronto, eu mostrei aqui para vocês, demonstrei na verdade, a equação de Nernst, e agora nós vamos fazer algumas aplicações da equação de Nernst em algumas situações peculiares, como por exemplo, vamos calcular a diferença de potencial de células galvânicas em concentrações diferentes, no equilíbrio químico, e também calcular o pH de uma solução em meio ácido, quando estiver estabelecendo a energia livre de Gibbs, que acaba originando essa equação. Meus amigos, minhas amigas, vocês não têm ideia como isso aparece com muita frequência nos vestibulares do ITA e do meu. Posso dizer que todo ano questões referentes a esse estudo aparecem na prova, e depois eu vou fazer uma videoaula somente com resoluções de questões da prova do ITA e do IME referentes a esse raciocínio. Mas vamos fazer algumas questões de aplicação do conceito. Confira. Primeiro exercício. Uma célula voltaica é produzida a 25 graus Celsius com as meias células de alumínio em concentração 0,001 molar com uma lâmina de alumínio metálica, e níquel em solução meio molar na presença de níquel metálico. Escreva a equação que ocorre quando a pilha gera corrente e determine o seu potencial. Mas notem que as concentrações são diferentes. E pelo fato das concentrações serem diferentes, terei que fazer uso da equação de Nernst, essa que eu acabei de demonstrar para vocês. Mas como ele pede primeiro a equação que ocorre na célula galvânica, e já que a mesma ela é espontânea, e para ser espontânea, esses são os respectivos potenciais de redução do níquel e do alumínio. E nós já estudamos na eletroquímica básica daquele elemento que possui o maior potencial de redução, ele sofrerá uma redução espontaneamente. Ele reduz, ou seja, ele constitui o cátodo da pilha. Quem sofre redução espontaneamente, que constitui o cátodo, é aquele elemento que possui o maior potencial de redução. E aquele que tem o potencial de redução menor, ele oxida espontaneamente, e que por sua vez constitui o ânodo da pilha. Esse é o conceito já básico adquirido na eletroquímica fundamental que nós temos no nosso curso do portal de estudos de química. Confira lá em físico-química, tá certo? Vamos fazer as semi-reações agora. Muito bem, então vamos lá. A reação que ocorre no cátodo.
Então, proveniente da redução do níquel. Como o níquel aqui nos dados já encontra-se reduzindo, então é só eu repetir. Colocar aqui níquel da solução aquosa. Ele não aparece ali os estados físicos, mas eu sei que ele está em solução na forma de íon, que vai receber 2 elétrons e vai se transformar em níquel metálico. Por outro lado, a semi-reação anódica, que vai acontecer no polo negativo, corresponde à oxidação do alumínio. Só que aqui nos dados, os dois estão reduzindo, mas quem vai reduzir é o níquel e o alumínio vai oxidar. Logo, se o alumínio oxida, então a reação de oxidação do alumínio é a reação contrária ao dos dados fornecidos, que é o alumínio metálico, que vai ser transformado em alumínio mais 3, e nessa passagem ele perde 3 elétrons. Mas acontece que numa célula galvânica o número de elétrons da oxidação tem que ser igual ao da redução, e eles estão em quantidades diferentes. Vamos igualar. E para igualar, eu pego essa semi-reação que tem 2 elétrons e multiplico ela por 3. E pego essa semi-reação da oxidação que tem 3 elétrons e multiplico ela por 2. E assim nós ficamos com 3 mols de níquel, solução. 3 vezes 2 dá 6 elétrons, dando 3 mols de níquel metálico. E aqui essa semi-reação da oxidação fica 2 vezes 1 deu 2, aqui também tem 2 mols, e aqui 2 vezes 3 deu 6. Assim, dessa maneira, eu cancelo os elétrons envolvidos aqui, que estão em quantidades iguais, 6 elétrons na oxidação e 6 elétrons na redução, e copio o que sobrou. O que sobrou é exatamente a minha reação global. 3 mols de níquel mais 2 em solução aquosa, mais 2 mols de alumínio metálico. Essa célula galvânica é espontânea, ela ocorre espontaneamente. E como produtos espontâneos dessa reação de níquel 2+ com alumínio metálico, originou 3 mols de níquel metálico, mais 2 mols de alumínio mais 3. Os íons estão em solução aquosa, certo? Bom, e agora? Antes de fazermos o uso da equação de inércia, agora vamos calcular aqui os parâmetros dela. E um dos parâmetros é a diferença de potencial padrão, que eu não tenho. Vamos calcular. A diferença de potencial padrão será calculada através do potencial padrão do cátodo menos o potencial de redução padrão do ânodo. E como vocês viram ali, né, eu já tenho os valores correspondentes aos potenciais padrão de redução do cátodo e redução do ânodo. Certo? Muito bem. Então vamos substituir aqui e fazer o cálculo do potencial de redução padrão. O potencial de redução do cátodo aqui vai ser igual a menos 0,25 volts, menos o potencial de redução padrão do ânodo, que é o alumínio, vai ser menos 1,66 volts. Com esse sinal de menos aqui da fórmula, esse valor vai ficar positivo, e assim eu tenho a diferença de potencial padrão. A diferença de potencial padrão leva em consideração as condições padrão: 25 graus de temperatura, 1 bar de pressão e 1 molar de concentração das soluções iônicas. Deu 1,41 volts. Bom, mas acontece que as concentrações não são 1 molar. Aqui são esses valores aqui, certo? Então eu vou calcular essa diferença de potencial com essas concentrações que não são iguais a 1 molar. Mas antes de fazer isso, eu preciso primeiro calcular o quociente do equilíbrio para vocês. Vamos fazer o cálculo aqui do lado, calculando o quociente do equilíbrio.
da reação, não é um equilíbrio ainda, tá? O equilíbrio nós vamos falar dentro de instantes. O quociente da reação é dado pela concentração das espécies em solução aquosa somente, que é o alumínio, produto sobre os reagentes, né? O produto é o alumínio, elevado ao expoente, que é o seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela concentração molar dos íons em solução dos reagentes. Os reagentes eu tenho o níquel, mais 2, e o expoente aqui da concentração do níquel é o seu coeficiente estequiométrico, que é 3. Aqui eu tenho o chamado de quociente do equilíbrio. Desculpe, mais uma vez, estou tão acostumado a falar constante do equilíbrio, só que agora eu não tenho uma constante do equilíbrio, eu tenho quociente da reação. Peço desculpas aí pelo inconveniente. Agora eu vou substituir os valores que ele forneceu ali e calcular o valor desse quociente. A concentração molar do alumínio é 0,001, ou seja, 10 elevado a menos 1, 10 a menos 2, 10 elevado a menos 3, elevado à segunda potência, dividido pela concentração molar do níquel, que é 0,5, meio molar, elevado à terceira potência. Muito bem. Realizando esse cálculo, nós teremos 10 elevado a menos 6, dividido por 0,125. E o resultado dessa operação, desse quociente, deu 8 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Eu já tenho aqui, então, a diferença de potencial da reação padrão, tenho o quociente da reação, e agora eu vou colocar aqui a equação de inércia e vou substituir esses valores. Observe, eu vou colocar para ganhar um tempo, porque a aula já está ficando muito longa. Pronto, senhores e senhoritas. Aqui está a equação de inércia, que foi demonstrada há poucos instantes atrás, com a finalidade de determinarmos isso daqui, ó, a diferença de potencial da reação em condições que não são as do padrão. Calculado assim, então, a diferença de potencial padrão, que eu calculei aqui, deu 1,41 volts, menos a constante que eu demonstrei para vocês, 0,0592 dividido por N. N corresponde ao número de mols de elétrons total, que são 6 mols de elétrons. Ora, se um mol de elétron é 1 Faraday, 6 mols de elétrons corresponde a 6 Faradays, que multiplica o logaritmo, não é Ln, agora eu estou usando o log do quociente da reação. Que, aliás, eu fiz o cálculo à parte aqui para vocês. Ó. O logaritmo na base 10 de 8 vezes 10 a menos 6 deu 5,1. Substituí os valores e assim eu cheguei na resposta final. Em condições das concentrações que foram estabelecidas do alumínio 0,01 molar e níquel 0,50 molar, o ΔE é 1,46 volts. Aqui eu tenho um exemplo da aplicação da equação de inércia em uma célula galvânica com os íons em concentrações diferentes. Vejamos uma outra situação. Agora vamos estudar a conhecida como pilha de concentração. Calcule a diferença de potencial da célula abaixo utilizando a equação de inércia. Zinco metálico em zinco mais 2, 0,024 molar. Isso representa a ponte salina, né? E zinco em solução, 2,4 molar e zinco metálico. O que é uma pilha de concentração? Viram aqui nesse exemplo? A pilha de concentração ela é estabelecida entre 2 eletrodos iguais, a mesma constituição. 2 eletrodos iguais, porém com concentrações diferentes.
com concentrações molares diferentes. Bom, nós vamos utilizar a equação de inércia, sim, ele já indicou. Mas antes, vamos fazer as semi-reações. Uma semi-reação é aquela em que o zinco metálico passa para zinco mais 2 em solução aquosa, e nessa passagem ele vai perder 2 elétrons com o seu respectivo potencial de redução, que ele não forneceu, e eu vou chamar de X volts. E aqui nós temos a outra semi-reação, que é do zinco mais 2 em solução aquosa, que recebe 2 elétrons, passando para zinco metálico. E o potencial aqui de redução dessa reação vai ser menos X volts. Agora, somando as semi-reações, cancelo os elétrons envolvidos, 2 elétrons na redução, 2 elétrons na oxidação, cancelo também o zinco, que encontra-se no estado sólido, e nos resta somente aqui as espécies em solução aquosa. Primeiramente, o zinco, que está em concentração em zinco mais 2 aquoso, que está recebendo 2 elétrons, ele tem uma concentração de 2,4 molar. Vamos colocar aqui 2,4 molar, certo? E depois ele vai acabar se transformando nesse zinco que oxidou de 0 para mais 2. Só que quando ele acaba se oxidando de 0 para mais 2, esse íon zinco, que é proveniente da oxidação, tem concentração 0,024 molar. Certo? Então notem que nessa pilha de concentração ocorrerá a passagem do zinco mais concentrado para o mais diluído, sempre nessa ordem. Primeiramente, eu posso demonstrar para vocês que a diferença de potencial padrão é igual a 0, porque trata-se do mesmo elemento químico. Então aqui nós teremos o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Mas como o potencial do cátodo é igual ao potencial do ânodo, logo a diferença de potencial padrão valerá 0. A diferença de potencial padrão valerá 0, já que os 2 eletrodos são iguais. Bom, assim como nós fizemos no caso anterior, agora vamos calcular o quociente da reação. O quociente da reação é dado pela concentração dos produtos sobre os reagentes. Aqui os produtos eu tenho a concentração do zinco mais 2, o seu coeficiente estequiométrico é o seu expoente vale 1, dividido também pela concentração do zinco mais 2 elevado a 1. Aparentemente não são iguais aqui, como vocês perceberam, né? O do produto do lado direito é da solução diluída, que é 0,024 molar. E a do reagente é o da solução concentrada, que é 2,4 molar. Isso aqui que eu estou fazendo é justamente o cálculo do quociente do equilíbrio, que por sua vez vai ser igual a 10 elevado a menos 2. Agora eu vou colocar aqui a equação de inércia e vamos substituir esses valores. Confira. Pronto. Aqui está a substituição dos dados. A diferença de potencial da reação em condições que não é do padrão é igual à diferença de potencial da reação padrão, e como trata-se do mesmo eletrodo, consequentemente a diferença de potencial padrão vale 0. Tá? Numa pilha de concentração, esse termo da equação de inércia é igual a 0,
e, consequentemente, essa equação se reduz a menos essa constante 0,0592 sobre N. Nesse caso, o N é o número de elétrons envolvidos, são 2 elétrons, 2 mols de elétrons dá 2 faradays, multiplicado pelo logaritmo na base 10 do quociente do equilíbrio. Esse, por sua vez, eu encontrei o valor que é igual a 10 elevado a menos 2. Esse é o valor do log de Q. Aí, consequentemente, ao substituir esse 10 elevado a menos 2, ele vai multiplicar o log de 10. Como o log de 10 na base 10 vale 1, esse menos 2 aqui multiplicado por esse menos aqui da frente faz com que temos o valor positivo, mas eu cancelo 2 com 2 e o resultado é mais 0,0592 volts. Aqui está a aplicação da equação de inércia no que se diz respeito a uma pilha de concentração. Uma pilha de concentração ocorre quando os eletrodos são iguais, mas eles estão em concentrações diferentes. Que efeito isso produzirá na equação? O efeito é esse: o ΔE padrão é igual a zero. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação da equação de inércias no equilíbrio químico. Quando uma célula voltaica produz corrente elétrica, as concentrações dos reagentes diminuem, enquanto a concentração dos produtos aumentam, e sendo assim, a voltagem também varia à medida que os reagentes são consumidos para a formação dos produtos, e o valor desse potencial ele vai diminuindo com a formação dos produtos. A concentração dos reagentes diminui, a concentração dos produtos vai aumentando e a tensão vai diminuindo gradativamente, como eu mostrei no gráfico ali há poucos instantes atrás, que eu já vou retomar. Até que quando a pilha ela se descarrega completamente, o ΔE é igual a zero, aí o equilíbrio químico é estabelecido. Tá? Então significa o seguinte: quando ocorre o chamado de equilíbrio químico, nós teremos então primeiramente que a variação do potencial elétrico da reação, não é o padrão, tá? É o da reação, ele fica igual a zero. E nesse momento que o ΔE fica igual a zero, aquele chamado quociente da reação fica igual à constante do equilíbrio, certo? Bom, vamos reescrever aqui novamente a equação de inércia que nós demonstramos há poucos instantes atrás. Essa, por sua vez, era escrita assim: ΔE igual ao ΔE em condições padrão menos, aqui eu tenho aquele valor da constante, repetindo, 0,0592 dividido pela carga em Faraday, multiplicado pelo logaritmo na base 10, né, do quociente da reação. Agora eu vou substituir aqui na equação de inércia essas duas condições. Ao substituir os dados nessa equação, olha só como é que nós vamos ficar. Observe. Muito bem. Olha só o que eu fiz. Na equação de inércia, nas condições do equilíbrio, quando o ΔE é igual a zero, então eu substituí aqui, ó, zero é igual ao ΔE padrão, em condições padrão, menos a constante sobre a constante de Avogadro, o número de Avogadro, que multiplica no momento que a equação atinge o equilíbrio, repetindo, ΔE é igual a zero e o quociente da reação é exatamente igual à constante do equilíbrio. Aí ficou, ao invés de Ln de Q, ficou Ln de K. Ou seja, a interpretação da equação de Nash quando o equilíbrio se estabelece é que o ΔE da reação é igual a zero, e assim o ΔE padrão é calculado da seguinte maneira: 0,0592 sobre a carga em Faraday
que multiplica o logaritmo na base 10 da constante do equilíbrio. Agora eu tenho exercício em que ele pode fornecer a constante e calcular a diferença de potencial, ou se ele der a diferença de potencial e pedir para calcular a constante do equilíbrio, é só você isolar esse termo. E aí, se for para calcular a constante do equilíbrio, fica ΔE padrão vezes a carga em Faraday, dividido por aquela constante 0,0592, levando em consideração o logaritmo na base 10. Vamos fazer agora um exercício aplicando isso que eu acabei de explicar para vocês. Observem. Observem aqui essa questão, quem fala para você é o seguinte, ó. Agora ele pede para você calcular a constante do equilíbrio para essa reação, e os dados para calcular a constante do equilíbrio são potenciais de redução. E como que eu faço isso agora? Bom, primeiro vamos fazer todo o procedimento idêntico àquelas questões iniciais. Quem tem o potencial de redução maior constitui o cátodo e vai reduzir espontaneamente. Quem tem o potencial de redução menor é o ânodo, que oxida de forma espontânea. Como menos 0,40 é maior que menos 0,44, então o cádmio vai constituir o cátodo dessa pilha, que por sua vez sofrerá redução espontaneamente. Enquanto o ferro, que contém o potencial de redução menor, é o ânodo, e por esse motivo este, por sua vez, sofrerá oxidação. Certo? Primeiro passo, vamos escrever as semi-reações e a reação global desta pilha. Muito bem, então a semi-reação do cátodo é o cádmio 2+, que recebe 2 elétrons, transformando-se em cádmio metálico. A reação do ânodo é ferro metálico, transformando-se em ferro mais 2 elétrons. Ao somar as semi-reações, a fim de obtermos a reação global, eu cancelo os elétrons, copiei o que sobrou, mas com um detalhe que, comparado com os exercícios anteriores, agora eu tenho um sistema em equilíbrio dinâmico, ou seja, ocorre a descarga da pilha total. E pelo fato da descarga ser completa, então a diferença de potencial da reação vale zero, e o quociente da reação é igual à constante do equilíbrio, como eu falei. Calculando aqui a diferença de potencial padrão, que é a redução do cátodo menos a redução do ânodo, deu a diferença de potencial padrão 0,04 volts. Substituir aqui na equação que eu demonstrei para vocês, a constante 0,0592, e esse N corresponde ao número de mols envolvidos, que é 2, multiplicado pelo log de K. Essa finalidade do exercício é calcular isso aqui, ó, calcular a constante do equilíbrio. Para isso que eu estou fazendo esse cálculo, para calcular esse K aqui, ó. Então eu isolei o log de K, substituí os valores na equação e encontrei que o log de K é igual a 1,35. Bom, se o log de K é 1,35, consequentemente agora a constante, por sua vez, vai ser 10 elevado a 1,35. E utilizando nesse momento a calculadora científica, encontramos que esse valor é igual a 22,5. Constante do equilíbrio é o número adimensional e não se utiliza a colocação da unidade. Como que eu fiz isso daqui? Só recapitulando, eu apliquei uma propriedade aqui do log, na definição de log, na verdade, né? Log de B na base A é igual a x. A definição é A elevado a x igual a B. Foi o que eu fiz aqui, certo? Bom, para finalizar essa videoaula, agora eu vou fazer para você a demonstração em um exercício que se refere ao cálculo do pH com relação à equação de inércias. Observe. Equação de inércia e o potencial hidrogeniônico, o famoso pH. Um exemplo. Em uma célula voltaica formada por cobre e hidrogênio, temos que o potencial medido, o ΔE dessa reação, é 0,49 volts, na temperatura de 298 Kelvin, temperatura ambiente.
sabendo que o cobre está nas condições padrão, na concentração de 1 molar, e que o hidrogênio tem uma pressão parcial de 1 bar, aí ele pede para você calcular nessas condições o pH da solução. Bom, primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos determinar aqui quem é o cátodo e o ânodo dessas semi-reações. Quem tem o potencial de redução maior é o cátodo, no caso aqui é o cobre. O cátodo tem o potencial de redução maior, é o cátodo que vai sofrer espontaneamente a redução, enquanto o hidrogênio ele tem um potencial de redução menor em relação ao cobre, por esse motivo ele constitui o ânodo. E por esse motivo ele vai sofrer oxidação espontaneamente. Agora eu vou fazer o seguinte, o mesmo procedimento dos exercícios anteriores, ou seja, eu vou escrever as semi-reações do cátodo do ânodo, a reação global, em seguida vou calcular o ΔE padrão, que nesse caso é fácil, né? Cátodo menos o ânodo, mas como o ânodo é 0, o ΔE padrão é 0,34 volts. E vou substituir na equação de Nernst. Mas para a aula não ficar muito extensa, como já ficou, eu vou substituir aqui, vou mostrar para vocês como que fica e já explico. Confira. Muito bem. Semi-reação do cátodo, que tem um potencial de redução maior reduz, que é o cobre 2 mais 2 elétrons dando cobre metálico. E o ânodo, que é o hidrogênio que tem um potencial de redução menor, vai oxidar. Então é o hidrogênio molecular, que se transforma em 2 íons H+, mais 2 elétrons. Somando essas semi-reações, eu vou cancelar os elétrons envolvidos, 2 elétrons na redução e na oxidação. Copio o que sobrou, que é cobre 2+, mais hidrogênio molecular, dando cobre metálico mais 2 íons H+. Note que o exercício não mencionou equilíbrio, portanto eu não estou levando em consideração o fato que o sistema é em equilíbrio. Então a reação ela é irreversível. Depois que eu fiz as semi-reações, aqui eu calculei o quociente de equilíbrio, dado pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O produto aqui é o íon H+, então fica a concentração do íon H+, e aqui elevado ao expoente. O expoente do íon H+, é o seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela concentração dos reagentes, que é o cobre 2. Mas como o hidrogênio é gasoso, então o hidrogênio, para gases, eu não levo em consideração a concentração, e sim as pressões parciais. Tá? A concentração molar do cobre vale 1, aqui está. A pressão parcial do hidrogênio também vale 1. E resta que o quociente do equilíbrio fica igual à concentração de H+, elevado à segunda potência. Chegamos a essa conclusão. Muito bem. Agora eu vou simplesmente substituir esses dados na fórmula da equação de Nernst. O ΔE da reação fornecida é 0,49 volts, aqui está. O ΔE padrão é o cátodo menos o ânodo, mas como o ânodo é 0, o ΔE padrão é 0,34 volts. 0,592 dividido por N, o N equivale a 2, são 2 elétrons envolvidos, que multiplicam o log da concentração de H+ elevado a 2. Esse expoente 2 aqui ele vai tombar, e ele passa por sua vez multiplicando essa constante dividido por 2. Esse 2 que está multiplicando cancela com esse 2 aqui, ó. Aí fica 0,49 menos 0,34, que dá 0,15, menos 0,592, que multiplica o log da concentração de H+. Esse termo aqui, ele está passando do segundo para o primeiro membro, ele vem dividido, então menos log da concentração de H+, é o resultado dessa razão. Só que menos log da concentração de H+, é a definição de pH, e portanto pH é igual a 2,55. Entenderam? Eu fiz então nessa aula a demonstração para vocês da equação de Nernst e a aplicação da equação de Nernst em várias situações, como nesse caso, onde ele pede para você calcular a constante do equilíbrio através dos potenciais elétricos, pilha de concentração e etc. A partir das videoaulas subsequentes, eu vou fazer diversos exercícios do ITA e do IME, que
que realmente gostam muito de fazer questões relacionadas a esse assunto. Espero que tenham gostado da aula e fica aí já o meu agradecimento a todos pela presença. Muito obrigado. Até a próxima.